Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Cumprimentos, irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, aqui nós estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, do nosso terceiro trimestre de 2026. Sermão do Monte é o nosso assunto principal que nós estamos estudando aqui. Chegamos, graças a Deus, à nossa lição de número 6, a justiça de Deus e os juramentos. Vamos percorrer a nossa lição agora, nesse momento aí, a respeito desse tema. Eu apresento para vocês o nosso texto áureo de Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Para essa lição de número 6, a justiça de Deus e os juramentos, eu apresento o esboço que nós vamos estar seguindo com uma introdução, 3 tópicos, sendo o primeiro a justiça de Deus e o perjúrio, o segundo, o uso legítimo dos juramentos, e, por fim, a palavra do súdito do reino de Deus. E a nossa conclusão. Na nossa introdução está escrito assim: prosseguindo em sua exposição sobre o verdadeiro sentido e alcance dos mandamentos de Deus, sobre a vida daqueles que cuidam pertencer ao reino dos céus, o Senhor Jesus considera agora outro importante aspecto de um caráter santificado e condizente com a justiça divina. Isto é, a integridade ou a retidão das palavras que saem da nossa boca. Veremos que aquele que segue a Cristo Jesus, ele não precisa juramentar ou ser a juramento para falar de acordo com a verdade e honrar a Deus em tudo aquilo que diz. Nem presta suas palavras aos modos evasivos dos pecadores, mas a sua palavra sempre é uma expressão do seu caráter e da sua identidade como cidadão do reino dos céus. Demarquei aqui para vocês, na nossa introdução, principalmente aqui a parte da integridade ou retidão das palavras que saem da nossa boca, pois é exatamente o alvo do nosso ensino nesta oportunidade. E evidentemente que todo cidadão do céu, ele já tem o seu caráter e nele a sua própria expressão, que vai identificá-lo como o cidadão dos céus. Eu trouxe para vocês, aqui nesse slide, uma definição de juramento, que é uma promessa solene ou uma declaração de que algo é verdade.
geralmente invocando algo ou alguém considerado sagrado ou de valor supremo, como Deus, a honra ou a lei, como testemunha. Ele serve para vincular moral ou legalmente quem profere à veracidade da palavra ou ao cumprimento de um dever. Trouxe também aqui o sentido de perjúrio, que é o ato intencional de prestar um falso juramento ou fazer uma declaração falsa sob juramento em um processo oficial. Ou seja, qual que é a diferença entre essas duas palavras que aqui nós temos? O primeiro, lógico, de repente a pessoa esteja realmente falando uma verdade, mas para que ela tenha credibilidade diante de outras pessoas, então precisa jurar para que se tenha crédito. Quanto ao perjúrio, aí já existe a intenção de engano, de prestar falso juramento, já existe o dolo aqui na intenção de, então, mentir, de enganar, de prestar um falso testemunho, digamos assim. Esse é o sentido de perjúrio. Porém, durante a nossa aula aqui, nós vamos falar mais a respeito desses duas palavras e nós vamos conseguir aqui, então, identificar, diferenciar e aprender ainda mais a respeito delas. O nosso esboço, então, entramos aqui no nosso primeiro tópico, a justiça de Deus e o perjúrio. No nosso primeiro parágrafo, como nos casos estudados nas lições anteriores, aqui também, quando contrapõe o que foi dito aos antigos, ao que ele agora ensina aos seus discípulos, eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus está reprovando a leitura e a interpretação errônea que os escribas e fariseus faziam dos mandamentos e apresentando seu verdadeiro significado e implicações para aqueles que cuidavam viver segundo a justiça do reino dos céus. A expressão citada resume pelo menos 2 mandamentos. O de que não se deve perjurar, isto é, jurar falsamente, invocando ao Senhor como testemunha de que é verdade aquilo que eu perjuro, sabe que é falso, e aí está em Levítico capítulo 19, o verso de número 12, a proibição, não perjurarás. E o outro, aquele que fosse jurado ou votado em nome do Senhor, devia ser fielmente cumprido. Números capítulo 30, verso 2, cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Prestar a alguém um juramento significava, então, invocar a Deus como testemunha de uma declaração solene, ou obrigar-se voluntariamente a fazer ou entregar aquilo que havia prometido ao Senhor. Então, esse primeiro parágrafo aqui, apenas essa leitura, porque durante os outros parágrafos eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesta explicação aqui para vocês. Prossigamos então. Porém, era prática comum do povo nos tempos de Jesus fazer uso de juramentos para dar credibilidade a qualquer tipo de declaração, evitando invocar diretamente o nome de Deus para, como pensavam, não incorrerem na profanação do seu santo nome, mas empenhando coisas como o céu, a terra, a cidade de Jerusalém e a própria vida como garantia de que aquilo que diziam era verdadeiro. Os escribas e fariseus, por sua vez, ao invés de censurarem essa prática leviana, corroboravam-na, ensinando que nem tudo que se invocava em juramento, ainda que fosse solene e santo, implicava em prestação por parte daquele que fosse perjuro, isto é, daquele que não cumprisse sua palavra, ou cuja declaração se mostrasse falsa.
assim que para eles jurar pelo templo ou altar não implicava em prestação alguma, mas jurar pelo ouro do templo ou pela oferta do altar, sim, porque os tesouros e as ofertas eram coisas a que normalmente os israelitas se obrigavam por juramento ou voto. Ou seja, disso que nós aqui estamos apresentando para vocês, e evidentemente é o que nós vamos fazer na nossa classe de escola bíblica dominical, é o que Jesus também aqui está combatendo: a mentira, essa palavra falsa. As pessoas da época de Jesus, eles estavam tão acostumados e estavam também, às vezes, deixando as coisas de Deus tão vulgar, que eles tinham preocupação com o nome do Senhor, e este sim, eles não queriam aí macular, né, nem usar o nome do Senhor Deus em vão, porque também era uma proibição da lei. No entanto, eles ficavam arrumando umas brechinhas nos seus costumes, no seu modo de viver, para fugir da responsabilidade de serem verazes naquilo que eles estavam falando. Assim, eles, para fugir de uma possível correção da parte de Deus, eles criavam essa ideia de que jurar por determinadas coisas, isso aí não faria mal algum. E ensinavam isso para o povo. Ou seja, além deles estarem agindo ter uma má conduta diante do Senhor, essa prática leviana, como está escrito aqui, eles também estavam ensinando para o povo praticar aquilo que seria desagradável diante dos olhos do Senhor. Mateus, capítulo de número 23, que é a nossa referência apontada aqui no verso de número 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. De modo que Jesus estava censurando aqueles homens naquela ocasião, pois eles estavam realmente confundindo e vivendo sem um entendimento real e verdadeiro do que era a palavra de Deus. Então, querendo se esquivar, no entanto, eles estavam cada vez mais se embaraçando nos seus pecados, naquelas condutas que eles tinham como prática diante dos olhos dos homens. Mas Jesus estava ali para trazer a explicação real, profunda do mandamento que eles ali estavam, na sua prática, profanando. No nosso terceiro parágrafo, nós lemos, mais uma vez, aqui vemos o pensamento equivocado e carnal dos israelitas de se preocuparem apenas com a letra do mandamento, preocupando-se em não violar o mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é Êxodo 20, verso 7. Logo, jurar pelo céu, pela terra ou pela própria vida, o templo, o altar, a pretexto de não envolver o nome de Deus, para não profaná-lo devido à natureza do assunto, ou a questão juramentada, não era outra coisa senão
admitir a leviandade de tais juramentos. Ao mesmo tempo que esse hábito reflete o quanto havia proliferado entre os israelitas, primeiro, a mentira, o fingimento, a desonestidade no trato e nas palavras, de tal modo que não se podia mais confiar na simples alegação de alguém, a menos que fosse confirmada por juramento. E mesmo assim, podendo haver juramentos mais ou menos dignos de crédito, dependendo do objeto empenhado em juramento. Esse parágrafo aqui, que é o terceiro, então, desse primeiro tópico a respeito da justiça de Deus e o perjúrio, que é essa intenção, então, de ficar maquiando as suas atitudes, os seus comportamentos, está muito ligado. Esse terceiro tópico, parágrafo, então, eu dou uma ênfase maior para ele, porque aqui nós aprofundamos um pouquinho mais. Que na realidade, o que aqueles homens religiosos, eles estavam querendo ficar presos. E o que eles estavam ocultando. Então está no destaque para vocês, no nosso material de classe aqui, no nosso slide de PowerPoint, nós dizemos que estava proliferando entre os israelitas a mentira, fingimento e desonestidade no trato e nas palavras. Ou seja, não tinha mais confiança naquilo que um homem falava, já não tinha mais validade, não tinha mais peso a palavra do homem diante do outro, porque já não estavam se firmando mais na verdade. E para então ter em algum momento, em alguma situação, algum tipo de credibilidade, eles tinham que entrar com juramento. Mas eles, como é o caso do perjúrio, eles já sabiam que aquilo que eles estavam fazendo não estava correto. Realmente existia ali a mentira, existia ali um fingimento, existia ali um ato de querer enganar o próximo e, para tanto, eles não invocavam o nome do Senhor, não juravam pelo nome do Senhor, porque ao menos eles sabiam que fazendo isso, eles cairiam realmente numa condenação diante do Deus Todo-Poderoso. Porém, mais uma vez, ficam presos na letra da lei. E eles se esquecem do sentido espiritual e do aprofundamento da lei de Deus. Não é simplesmente trazer o nome do Senhor naquele juramento. Mas será que diante de Deus é permitido a mentira, o fingimento? E eles estavam, as pessoas olhando para o outro, já não tinham mais segurança naquilo que eles falavam, e daí então eles entravam com essa ideia de jurar por outras coisas que diante dos homens tinham um determinado valor, como, por exemplo, a oferta do altar ou o templo. Então eles invocavam isso para fugir da responsabilidade de jurar pelo nome do Senhor. Por quê? Porque na realidade a prática deles não eram verdadeiras. Como que pode? Então, não querer quebrar um mandamento, uma letra da lei, mas sabendo lá dentro do seu coração existe a mentira, o fingimento, a desonestidade com o próximo, e mesmo assim estão praticando. Será que o Senhor Deus, ele não está vendo? Isso já falamos nas nossas aulas passadas, e a cada aula a gente vai reforçando isso. Afinal de contas, as nossas aulas, a cada uma delas que nós vamos aí dando, nós estamos aprendendo cada vez mais e reforçando um sentido espiritual existente aí na lei e a missão de Jesus em trazer a explicação real, verdadeira ali da lei.
não somente a letra, como os religiosos da época dele faziam, em detrimento de uma honestidade, de uma sinceridade, de uma verdade. Então, naquela época já estava prejudicado muito o trato e também as palavras. E hoje, infelizmente, é o que nós também estamos assistindo. Hoje nós temos cartórios que a gente precisa, às vezes, num contrato que faz com outra pessoa, a gente tem que ir para o cartório, registrar e reconhecer firma e tantas coisas, e mesmo assim as pessoas não têm sido fiéis no trato, não têm sido fiéis com as suas palavras. A palavra do homem nos dias atuais já não tem mais peso. As pessoas já não têm mais confiança, já não têm mais segurança. Se aquele homem está falando, ele vai sustentar, ou até quando ele vai sustentar aquilo que ele falou, ou aquilo que prometeu, se é que ainda está falando a verdade. É terrível isso, né? Então, na época de Jesus, era isso que estava acontecendo, porém, Jesus, ele está repreendendo esta atitude, esse tipo de comportamento. Na realidade, não poderia existir de forma alguma entre os homens a tal mentira ou fingimento ou a desonestidade. Seguindo, então, na nossa lição de número 6, a justiça de Deus e os juramentos, chegamos agora ao nosso segundo tópico, com o título: o uso legítimo dos juramentos. Mateus capítulo 5, verso 34, 35 e 36, eu vou fazer a leitura desse texto. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. No nosso material de classe, baseado na leitura desse texto, no nosso primeiro parágrafo, assim, o ato de jurar, que deveria ser uma forma de glorificar a Deus, invocando-o como testemunha de uma declaração solene, perdia a sua finalidade e acabava se tornando ocasião para profanar o seu nome, pois, como explica o Salvador, todas as coisas que os israelitas invocavam para legitimar aquilo que diziam em suas conversas cotidianas estavam relacionadas a Deus, exatamente naquilo que lhes dava valor para serem invocadas em juramento. Seja o céu, porque é o trono de Deus, ou a terra, porque é escabelo dos seus pés, ou a própria vida, que é dom de Deus, o templo e o altar. Logo, jurar por elas sobre tais assuntos era jurar por elas em vão, quanto mais perjurar por elas. Olha que coisa terrível. Então, em tempos passados, se invocava o nome do Senhor, se fazia juramentos em nome do Senhor, claro que se fazia, só que era uma forma realmente de ali reafirmar a veracidade da palavra de um homem. Naquela época, quando se jurava pelo nome do Senhor, não estava demonstrando para a outra pessoa, o outro homem, que o que ele estava falando era realmente verdade, porque estava jurando no nome do Senhor. Não, aquilo que ele estava falando era tão verdade que o nome do Senhor era invocado e assim glorificado. Uma maneira, uma forma de glorificar a Deus, porque aquilo que estava fazendo era honesto, era verdadeiro, era algo sincero. Então se colocava o nome do Senhor ali para
reafirmar aquele negócio, mas já se sabia. O que estava sendo feito era uma verdade, portanto, o nome do Senhor ia ser glorificado naquele negócio que estava sendo realizado. Não é o que está acontecendo na época de Jesus, e é o que também não está acontecendo nos nossos dias pelos quais nós estamos atravessando. Aliás, quando uma pessoa faz um trato, lida com uma pessoa, e nela existe uma verdade, e daí ele vai invocar o nome do Senhor, colocando nesse negócio, ele está fazendo isso aí porque realmente ele é íntegro, a pessoa é íntegra, e o nome do Senhor pode ser trazido para esse negócio aqui, porque existe integridade. Agora, quando não, e a própria pessoa já está sabendo que o que ela está propondo não é legal, então não é bom ficar jurando, e aí entra com alguns meios que eles encontraram para reafirmar aí os tratos, mas tratos que na realidade não eram legais. No nosso segundo parágrafo desse segundo tópico, essa primeira parte aí apresentada, portanto, a proibição do Senhor com uso leviano, de maneira nenhuma jureis. Perceberam? Então não é proibido fazer juramento, porque o que está sendo feito não está legal. Já dentro do coração do homem já não está bem. Deve-se entender em sua relação imediata que o povo fazia de juramentos para validar suas palavras sobre os assuntos mais corriqueiros, hábito comum também em nossa sociedade, e isso não se deve jurar em tais ocasiões, nem diretamente por Deus, nem indiretamente. O ato de jurar é reservado a circunstâncias especiais em que invocar a Deus como testemunha ou fiador do que se diz é necessário para pôr fim a toda dúvida, como forma de assegurar não apenas a veracidade das palavras, mas a sinceridade daquele que está jurando, o qual submete o seu coração, a sua mente, ao escrutínio e julgamento do onisciente. Então, aquele que está ali assistindo ou negociando, por exemplo, comigo aqui, e eu faço esse juramento, ora, eu estou reafirmando a minha verdade, a minha sinceridade, e por isso eu trouxe o nome do Senhor, meu Deus, no meio desse negócio, né? E como eu estou fazendo em verdade e sinceridade, nisso aqui o Senhor, ele vai ser glorificado, que tudo vai correr bem, vai dar certo, né? Agora, já começar em assuntos corriqueiros, qualquer coisinha que vai fazer, tem que jurar, tem que fazer um juramento, porque senão a pessoa não confia nele. Então, o nome dessa pessoa, como é que não está? A credibilidade dessa pessoa, para onde que foi? Agora, nós precisaríamos de então invocar o nome do Senhor para aí dar uma maquiada no nosso caráter? Eu acho que não é necessário isso, né? Porque o caráter, ele já deve fazer parte, o caráter íntegro deve fazer parte de todo homem na face dessa terra. Eu costumo sempre aqui na congregação falar com os irmãos, isso é cabível a um homem, e isso independentemente do seu credo, da sua religião e da sua fé, porque é um comportamento humano que se espera de um homem, como diz alguns textos bíblicos, um homem de verdade, ou então ser homem, como se usa algumas expressões outras das Sagradas Escrituras. Então, de um homem se espera essa integridade, essa sinceridade, essa verdade. Agora, até em situações
pequenas, insignificantes, não estão dando mais credibilidade para nós, quanto homem, e em situações corriqueiras, normais do dia a dia, não pode olhar para nós e dizer, não, ele é um cristão, com ele eu posso fazer negócio. Onde é que foi parar a nossa credibilidade? Misericórdia. É uma vergonha o que está acontecendo no meio do povo cristão, em que, às vezes, até fazer uma compra numa loja, de repente, do seu bairro, deveria ser uma coisa tão normal, isso é corriqueiro, e deveria ter facilidade para você fazer essa compra, mas devido a certos comportamentos e atitudes, isso não está sendo mais possível. Por que não está sendo mais possível? Porque o nome já não está bem, né? Porque o nome já não está legal. Misericórdia. E aí um cristão daquela época de Jesus, vivendo diante dessas circunstâncias, e aí tem que, qualquer momento, em qualquer situação, ficar fazendo juramento para um terceiro dar crédito. E assim mesmo, esse juramento está à base de um perjuro. Meu Deus, que situação. Então, a mensagem de hoje, para nós, que nós aqui estamos estudando, ela está tão atualizada. É a mensagem de Jesus, esse ensino de Jesus aqui no Sermão do Monte, ele está tão atualizado que nós deveríamos ter vergonha de falarmos que somos cristãos. Agora, se dá vergonha falar que é cristão, se comportando de uma maneira dessa, de uma forma dessa, já imaginou? Sempre também trago essa expressão para dentro da sala de aula, alguém olhar para a pessoa e falar assim, não, para esse aí você pode vender, porque esse é crente. Olha, que legal. Agora, olha a palavra contrária. Você é crente? Mas agindo dessa maneira, você é crente, porque essa é a expressão do mundo lá fora. É a mesma coisa de falar, você é cristão, quer dizer, você invoca o nome do Senhor, você diz seguir a Jesus Cristo, e você tem esse tipo de comportamento, que vergonha. E como que espera escapar do juízo de Deus? Arrumando uma forma, arrumando uma válvula de escape, como esses religiosos da época faziam, jurando por outras coisas que eles achavam de menos valor, para não colocar o nome do Senhor no meio da sua confusão. Desculpe a expressão que eu vou utilizar, mas no meio dos seus rolos, ao nome do Senhor não pode, porque o que eu estou fazendo não é muito bom mesmo, não é legal. Agora, ficar jurando por outras coisas que estão direta ou indiretamente ligada a Deus, isso é possível? Isso então está legalizado? Então Jesus está dizendo, não fujam, não queiram escapar, porque a palavra de Deus vai alcançar você nessa atitude corrupta que você está vivendo. Não pense que a palavra de Deus não vai te alcançar. Ah, eu não invoquei o nome do Senhor. Fechou um negócio com alguém e foi infiel nesse negócio, mas só porque você não invocou o nome do Senhor nele, você pensa escapar? Não, não vai escapar. Ninguém vai escapar aí do escrutínio e julgamento do onisciente, como está aqui na nossa última linha. A parte B desse parágrafo, segundo, nas Escrituras encontramos muitos exemplos, alguns de uso ilegítimo de juramentos, mas outros de homens piedosos que glorificaram a Deus ao invocá-lo como fiador das suas palavras e acordos de uns com os outros. Então eu tenho vários versículos aqui que você depois pode fazer a leitura tranquilamente dele, que é de Abraão, que é de Jacó, que é também aí de outros patriarcas, que em um dado momento fizeram juramento, invocaram o nome do Senhor, Deus,
trouxeram Deus para o negócio, mas que eles primeiramente tinham caráter. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo ali, humanamente fazendo. E o nome do Senhor era colocado para dar esse reforço de algo legítimo, algo legal. Então consideremos que o próprio Deus, cuja palavra é a verdade, e dispensa qualquer cerimônia ou formalidade complementar para tornar-se digno de toda aceitação e credibilidade, também jurou, não apenas por ocasião da promessa feita a Abraão. O versículo está aí, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Então, entrou com juramento. Em suas fraquezas, maior certeza de que eles a cumpriria, ou de que ele as cumpriria, mas sobre muitas outras promessas para dar aos homens também. Então o Senhor, ele procedeu dessa forma, dessa maneira, porque a fraqueza do homem, de repente, entrando aí uma dúvida no seu coração, mas a partir do momento que o Senhor ele fez o juramento, isso confirmaria, porque era algo que os homens na época conheciam muito bem, o que era fazer esse juramento. Né? É como hoje, como eu já disse, fazer um registro no cartório com um reconhecimento de firma, e daí então você fica mais seguro nesse negócio que foi realizado, que foi feito. Então o Senhor Deus, diante do homem, para mostrar para o homem que ele cumpriria a sua promessa, ele fez o juramento. Agora, porventura, era para garantir a sua palavra que ele fez? Não, ele não fez para isso, porque a palavra de Deus, ela realmente é imutável. E Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas por causa daquele outro, por causa do homem, o Senhor fez tal coisa. Então, de modo que existe sim um uso legítimo dos juramentos. No nosso terceiro parágrafo agora desse segundo tópico, sobre o uso leviano agora de juramentos e a profanação do nome de Deus em que os israelitas incorriam, justamente quando tentavam evitá-la, cabe ainda uma palavra de atenção a todos nós que confessamos o bom nome do Salvador, Jesus, e recebemos a graça da salvação pela fé no seu sangue. Se é verdade que a maioria dos que conhecem a passagem em estudo prefere evitar todo tipo de juramento sob qualquer ocasião ou por qualquer motivo, por outro lado, quantas expressões e formas há de associar o nome do Salvador, sua graça, seu amor, seu sangue, a situações ou contextos que, se não evidentemente pecaminosos, são no mínimo triviais, irreverentes e bem podem ser consideradas formas vãs de usar o nome do Senhor. Consideremos com que reverência, temor e sinceridade o apóstolo Paulo se expressava em suas epístolas, usando o nome de Cristo em suas exclamações e juramentos. Então, antes de fazer a leitura dessas referências aqui apontadas, é exatamente isso aqui. De repente, realizando alguma coisa no dia a dia, nós não estamos fazendo, olha, eu juro pelo nome do Senhor que eu vou realizar e vou fazer tal coisa. Eu não esteja, então, usando o nome do Senhor em vão, diretamente assim. No entanto, algumas expressões que estão intrinsecamente ligadas a Ele, então eu faço uso. Olha só, da sua graça, amor, sangue, situações e contexto, às vezes pecaminosos, senão alguns momentos triviais, brincadeiras, coisas do dia a dia, corriqueiro, e nós colocamos o nome do Senhor ali no meio. Né? Eu sempre
estou em casa destacando isso. Eu ouço o nome do Senhor em casa, às vezes sendo colocado no nosso dia a dia. Eu já falo para os meus filhos: olha, cuidado com o nome do Senhor. Olha, cuidado com determinadas expressões, porque nós devemos nos policiar. E também, no momento adequado aí por alguém que perceba, também nós sermos corrigidos e aceitarmos essa correção, porque nós estamos tratando de algo maravilhoso, extraordinário, sublime, que é o nome do Senhor. Mas não só o nome do Senhor propriamente dito, mas tudo aquilo que estiver ou tiver relação com o nome do Senhor, com a obra de Deus, com um contexto que deve ser utilizado num contexto solene do Senhor. E aí nós invocamos o nome do Senhor. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. No nosso dia a dia, aí qualquer coisinha que acontece que nos assusta, aí alguém diz o sangue de Jesus e invoca e coloca essas circunstâncias e essas situações. Então nós devemos tomar cuidado. Não é proibido utilizar, é proibido usar? Não, mas que se faça no momento oportuno, com a intenção real e verdadeira naquele momento e com, no mínimo, temor no coração, no mínimo, um respeito com aquilo que você está ali utilizando, que você tenha entendimento real da expressão que você está utilizando ali, e que o momento, então, repito, seja oportuno. Agora, em qualquer hora, em qualquer situação e circunstância, ficar utilizando, então nós vamos notar como que Paulo, ele se referia ao Senhor, então aí nas suas exclamações. Vamos começar aqui com Romanos, capítulo de número 9, para nós aprendermos essa expressão, se você ainda não prestou atenção nelas. Verso 1 e 2, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Olha só, em Cristo digo a verdade. Aqui é uma invocação do nome do Senhor. Mas ele diz, olha, a minha consciência aqui, ela está dando testemunho. Eu estou fazendo isso aqui conscientemente, com respeito, com reverência. Com reverência. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 23 e verso 24, invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. O verso 23, invoco, porém, a Deus por testemunha. Daí para realmente reafirmar o motivo, né, pelo qual ele ali não tinha ido até então a Corinto. E o próximo livro aí, a próxima carta, Gálatas capítulo 1, verso 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. São expressões que Paulo utiliza, trazendo o Senhor Deus para o contexto, mas também percebemos, não é qualquer contexto, não é uma situação corriqueira do dia a dia, é numa carta, é no momento específico que ele está escrevendo ou ele está se expressando. Então nós precisamos ter cuidado com o modo como nós estamos utilizando o nome do Senhor, fazendo uso aí dos juramentos e também como nós estamos utilizando as demais outras expressões
que estão diretamente relacionadas a Deus, porque não pecamos por algo que nós pensamos ser grande, no entanto, algo que para nós é pequeno, e aí é aquilo que os fariseus faziam na ocasião, separando mandamentos em maiores e menores, os maiores tinham maior peso, o menor aqui você pode, né? De repente o maior, desculpe a minha comparação, fazer uma analogia, de repente o maior, você fazendo uma prática, você já vai ser condenado. Agora os menores você pode, digamos assim, praticar 10 vezes, 12 vezes para corresponder a um. Meu Deus, não é assim, né? De jeito nenhum. Nós temos que tomar cuidado, principalmente nas coisas pequenas no nosso dia a dia. Porque com as coisas grandes, de repente, nós aí não estamos errando. Como no caso, por exemplo, da aula passada, que nós vimos a respeito do adultério. Cometeu o adultério, o ato do adultério. Não, isso aí não, eu nunca fiz e nem pretendo fazer. Porém, dentro do coração, maquinando, imaginando, observando, olhando, o modo como está olhando, desejando, né? Então, está pecando da mesma forma e da mesma maneira. E se aplica também aqui ao perjuro e também aos juramentos. Terceiro tópico, a palavra do súdito do reino. Assim como que deve ser, então, as nossas expressões, as nossas palavras. Vamos fazer a leitura aqui dessa primeira parte, desse primeiro parágrafo. Feitas todas as considerações de que há um uso legítimo para os juramentos que glorifica a Deus, queremos notar também que Jesus não apenas condena o uso imoderado e profano dos juramentos, com todas as sutilezas que os escribas e fariseus haviam elaborado para distinguir entre juramentos maiores e menores, por assim dizer, mas o Senhor também não ensina que devemos jurar por Deus. Precisa, mas antes que o verdadeiro cidadão do reino dos céus não dê juramento algum para confirmar a sua palavra. Ou seja, que não seja necessário isso, pois ao contrário daqueles que estão habituados à mentira e à insinceridade, e que precisam jurar sobre tudo o que dizem para se fazerem acreditar, bem como só acreditam naquilo que ouve de outros através de juramento, a palavra do discípulo de Cristo reflete exatamente aquilo que ele pensa e sente. E do mesmo modo ele age de acordo com as suas palavras. Não há incoerência na fala e não há incoerência no agir, no comportamento, nas atitudes, de forma alguma. Então, aqui é exatamente nós, para dizermos algo para as pessoas e elas acreditarem em nós. Agora, nós como cristãos, agora cidadãos do reino dos céus, nós precisamos de juramento? Não, né? Não precisamos. A veracidade já deve fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada. E aqui está mais um diferencial entre o reino de Deus e o reino dos homens. Tá? No reino dos homens, né, tem toda aquela coisa, e mesmo assim, existe alguns que pessoas nem que vá a cartório estão querendo fazer negócio com ele. Agora, aqueles que estão no reino dos céus, irmãos, somos cristãos, invocamos o nome do Senhor. Nossa palavra tem peso, deve ter peso, tá certo? E se a palavra tem peso, o comportamento, a atitude, muito mais ainda. Então, nós não precisamos de juramento, nós precisamos em coisas pequenas, nós sermos fiéis, sermos verdadeiros, e assim as pessoas vão nos assistindo, vão fazendo um negócio conosco e vão vendo, não, com esse aí você pode fazer, né? A notícia vai se espalhar,
olha, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, realmente é uma pessoa íntegra. É difícil de encontrar uma pessoa assim, pode fazer negócio, porque ali existe uma pessoa que tem uma integridade real, verdadeira. Ela vai falar e vai cumprir aquilo que fala. Infelizmente, hoje, e como na época de Jesus, nós já lemos aqui na lição, havia proliferado essa forma de agir, que muitas pessoas até não estavam dando mais crédito para os homens, né? Um não acreditava mais no outro. Os dias atuais é a mesma coisa, infelizmente. E nós somos infiéis em tantas coisas, e uma coisa vai se somando à outra e vai delineando o comportamento das pessoas. Vocês querem aqui um exemplo bem prático, que muitos cristãos estão aí errando, falhando, e tem ligação aqui com a palavra do súdito do reino? Você está comprometido com o horário. Que vergonha, que vergonha. Pois é, nós vamos estar estudando aqui nesse semestre a respeito desses comportamentos, dessas palavras. Então o culto está marcado para as 19 horas. Que hora que culto começa, gente? É 19, não é 19h05. E aí, que hora que eu tenho que chegar na igreja? Eu tenho que chegar na igreja, se o culto começa às 19, eu chego 19 horas? Não, se chegar às 19 horas, você já está atrasado. Bom, agora, lógico, fora as justificativas reais, verdadeiras, para aquilo, um imprevisto, um horário de trabalho que impossibilitou de chegar, tudo bem, a gente está falando dentro da normalidade. Poderia, tinha toda a condição para ser fiel naquele horário, porque isso é um trato. É trato, irmãos. Porque já está marcado, é algo marcado, registrado diante de Deus. E daí então eu não chego no horário? Agora, pior ainda, é quando nós temos pastores da igreja em que o seu culto está marcado no horário X e começa 10 minutos, 15 minutos atrasado. Está sendo infiel no trato. Se diante da congregação, se no contexto da religião eu estou agindo assim, como que eu não ajo lá fora? Então essa é uma situação que a gente tem que parar para pensar. Marquei para sair da congregação com um grupo e marquei a van para sair daqui no horário tal. Marquei, nós vamos sair de frente da igreja às 19h30. Aí, chega às 19h30, a maior parte não está presente. Aí eu tenho que ficar esperando os atrasados? Não, eu não tenho que ficar esperando. Aí nós vamos sair. Nós vamos sair no horário. E o que vai acontecer? Eu vou comentar mais à frente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Essa é a parte B do nosso primeiro parágrafo. Esse é o sentido da expressão. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. A palavra do cristão deve não apenas ser verdadeira, ela não pode comportar insinceridade, segundas intenções, nem contrariar a sua atitude, o que o tornaria um hipócrita. O que passa disso, olha só, o que passa disso, palavra e intenção, ou entre palavra e atitude, é de procedência maligna e, portanto, indigno do reino dos céus. Que coisa terrível! Então, a palavra do Senhor, ela tem peso, ela deve ter peso para nós. E tudo isso no dia a dia nós deveríamos pensar a respeito. De repente, eu acabei de falar do horário do culto começar e falei do horário de uma van sair daqui da frente da igreja. De repente, alguém aí pode pensar, pastor, e o horário de terminar? Também tem horário marcado para terminar a reunião? Ora, se tem horário para terminar a reunião, tem que terminar no horário também, ora. Como que não? Então, se o culto está marcado para as 19 horas,
e o seu final é às 21 horas, que hora que o meu culto vai terminar? Então tem que terminar também 21 horas. Então, antes que alguém questione, então já vamos esclarecer isso. Nós temos um trato, nós temos um combinado, e como diz o dito popular, aquilo que foi tratado não é caro. Então, nós precisamos ser mais fiéis naquilo que nós estamos fazendo. Aí nós ficamos estudando a situação do escriba, do fariseu, da época de Jesus, e nós ficamos indignados. Como que eles agiam desse jeito? E aqui, nos dias atuais, nós estamos tendo um comportamento igualzinho. Então nós precisamos pesar na balança essas nossas atitudes. A palavra, irmãos, no culto de quinta-feira, o culto começa às 19h20. Palavra, falei. Aí os irmãos vêm, aqueles que conseguem chegar mais cedo para o culto, se esforçaram para o culto às 19h20. Aí eu fico esperando aparecer mais irmãos para começar, e começa às 19h30. Aí pese na balança se o meu comportamento ele está de acordo com aquilo que eu falei no culto anterior, que eu marquei esse horário no culto anterior. Então, não está havendo coerência na minha fala e na minha atitude. E o que diz o texto sagrado? Vamos lá? Tiago, capítulo 5, o verso 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Então vejam, não tem necessidade de ficar fazendo juramento. Você é veraz, você é verdadeiro, pronto, acabou. Fim de papo. Cumpra o trato, cumpra com a palavra. E agora nós vamos ver os Salmos de número 15. Eu vou pular esses salmos. Eu nem vou ler na congregação, nem vou ler na aula. Eu não vou ler esse salmo na aula, não. Vou deixar até marcadinho no meu material que eu não vou ler na aula. Não. Negativo. Leia. E outra coisa, hein? Você que é professor, está assistindo essa aula aqui, ó. Você é professor de EBD. Aquilo que você está ensinando. E olha que a palavra está pesada, né? A palavra de Deus tem peso. Como que está a tua vida? Como que os alunos estão te assistindo? Como que a congregação tem também assistido você? Como que é o teu comportamento diante da congregação, daqueles que te conhecem no trabalho, daqueles que te conhecem na sociedade? Como tem sido? Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aqueles a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, não recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Olha a partezinha aqui, os Salmos 15, 5 versículos que dariam uma aula inteira para nós. E que aula, né? Uns salmos que muitos não têm nem coragem de fazer a sua leitura, porque é um espelho, e quando ele olha nesse espelho aqui, ó, como é que está a minha imagem nesse espelho? Mas que fique destacado aqui a parte do juramento, aquele que mesmo que jure com dano seu, ele não muda. Você não tratou? Hein? Você não firmou o trato, você não deu a sua palavra, cumpra com a sua palavra. Ainda que você agora vai ter que sofrer algum dano, mas faça a sua palavra valer. Faça valer. Seja homem.
E aqui ser homem não é só macho. Aqui a gente está falando de forma geral, né? Porque a mulher também tem que ter palavra. Claro que tem. Lógico que pesa mais para o homem. Mas aí a gente está falando do ser humano. Precisa ser verdadeiro. Prosseguindo aqui, nosso segundo parágrafo agora. Como temos assinalado nas últimas lições, o mandamento ele vai muito além do exterior, da aparência da letra, lidando com o pecado no coração. É do coração que procede a mentira, como todo pensamento e intenção pecaminosa que os homens tentam ocultar ou dissimular com suas palavras, contaminando-se e fazendo-se incapazes de dizer a verdade pura e simplesmente, ou de crer nela quando a ouvem, sem exigir garantias ou protestar contra a sua credibilidade. Não se pode esperar do homem mau, isto é, do homem que está fora do reino dos céus, outra coisa senão isso mesmo. Da árvore ruim só se espera fruto ruim. Agora, aquele que se mostra uma árvore boa, você vai esperar que haja fruto ruim? Hein? Assim pode-se ver que a natureza de um juramento é paliativa, ou seja, o juramento é uma forma de remediar provisoriamente esse mal. Mas é somente através da graça da regeneração, sendo o homem feito participante das virtudes do reino, entre as quais está a verdade, é que ele pode deixar a mentira em todos os seus aspectos e voltar a falar a verdade com o seu próximo. E aí, então, se comportando desse jeito, você não vai ter necessidade aí de ficar fazendo juramentos diante dos homens, apelando para que venham a acreditar naquilo que você está falando. Efésios, capítulo de número 4, verso 20 até o 25. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não podemos ficar mentindo um para os outros aí, enganando e nos enganando. Colossenses capítulo 3, versos 9, 10 e 11. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Vamos abandonar velhas atitudes, velhos comportamentos, aquela velha maneira de viver lá do mundo do passado. Lá vivia com engano, com mentira, sempre ludibriando pessoas. Agora você é um cristão. Agora você está se despindo do velho homem e se revestindo do novo, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Nós dizemos, estamos em Cristo, Cristo está em nós. E em Cristo está a verdade. Ele é a verdade, portanto não pode existir na nossa boca engano. Antes de fazer aqui a conclusão da nossa aula, eu quero ainda fazer uma observação concernente a você ser sincero, a você ser verdadeiro, você ser veraz. A sua palavra ser sim, sim e não, não. Quando a pessoa pede alguma coisa para você fazer, e daí então você deve dizer o quê? Faço ou não faço? Agora, se não há possibilidade de fazer, então não vou fazer. Não dá, não tem como eu fazer.
Aí o irmão fica triste com você porque você disse não para ele. Ora, não também é uma resposta. Nós precisamos aprender a falar não. Agora é possível fazer. Então sim, se eu falei sim, então eu vou ter que cumprir com a minha palavra. Agora não é possível eu arcar com esse compromisso. Aprenda a dizer não. Ah, mas quando eu falo não, e daí então a pessoa fica chateada comigo. E eu então, para não ter esse tipo de problema, eu começo a dar várias desculpas. E essas desculpas que às vezes nós damos para nós escaparmos de falar diretamente não para uma pessoa, essas desculpas de repente têm um punhado de mentirinha misturada nela. Não, paremos com isso. O irmão pediu algo. Deu? Ah, sim. Não deu? Não, não vou. Não vou fazer. Ah, me empresta o carro. Não, eu não empresto o meu carro. Olha, mas que mal que existe em falar isto. Se você não empresta, não empresta. Agora, por que ficar dando desculpa? Não, eu vou precisar do carro à tarde. À tarde eu vou precisar do meu carro. E aí, daí então, fica inventando. E essas mentiras. Cuidado, cuidado. A palavra do súdito do reino não funciona assim. E quando você, vou agora, com a minha observação encerrar aqui com vocês, quando você marca algo e você é pontual, e tem alguém que sempre está atrasado, e ele chega, você já saiu, porque você é pontual. Aí, o que acontece com você? Você está errado. Diante dessa sociedade, nós temos visto, na época de Jesus estava assim, e hoje nós estamos vendo a mesma coisa. Aquele que é certo está passando por errado. E tudo aquilo que é errado está passando por certo. Os valores estão invertidos. Mas no reino de Deus, não inverteu nada. No reino de Deus continua valendo. A nossa palavra é sim, sim e não, não. O que proceder disso aí? Maligno. É o que diz, Jesus ensinou assim. Então nós precisamos aprender a viver de forma correta, digna de um cidadão dos céus. Aprendamos isso. A verdade às vezes é dolorida, é mesmo. Às vezes os homens querem ouvir de você até uma mentira, uma desculpinha, que ele vai ficar mais satisfeito. Com as desculpinhas esfarrapadas que nós damos, mentirinha misturada, ele fica satisfeito. Mas quando você, sendo verdadeiro, sincero, você fala direto, aí machuca. Como assim machuca? Como com uma pessoa falando a verdade? Mas infelizmente é a nossa sociedade. Nossa sociedade. Reino de Deus, você que está aí assistindo a aula, e você que vai estar diante de uma classe de irmãos, de alunos, explique isso. Tem que aprender a viver com a verdade. Ah, mas como que machuca? Mas é a verdade. Vamos abandonar a mentira. Lança fora a mentira pequenininha para ficar se justificando daquilo que você vai fazer ou não vai fazer. Então, nós estamos estudando exatamente esse comportamento, essa fala, esse tipo de comportamento que às vezes nós queremos nos justificar diante dos homens por não fazer ou deixar de fazer, ou fazer, não sei, mais tarde. Não. E nós venhamos aprender com Jesus e falar certo. Olha, um adágio popular aqui também, de uma linguagem até mais própria, aí de repente, da área militar. O papo tem que ser reto. O cristão é assim, viu? A nossa fala, a nossa palavra, ela não faz curva. Não, de jeito nenhum. Ah, mas vão ficar comigo, vão me taxar de pessoa aí chata. Não importa. Que seja. Mas que sejamos verdadeiros, que sejamos sinceros, que sejamos íntegros. A nossa conclusão, enquanto os homens que estão de fora do reino de Deus não confiam em palavras, pela mentira e engano com que ocultam as suas verdadeiras intenções egoístas e odiosas de uns para com os outros, que a nossa corresponda
aquilo que realmente somos, a justiça e verdade habitando em nosso interior, para que o mundo glorifique a Deus por ver a nossa sinceridade e integridade, na medida em que as nossas palavras elas correspondam às nossas intenções e às nossas atitudes. Dessa forma, lição de número 6, a justiça de Deus e os juramentos. Passamos por esse esboço com uma introdução. O primeiro tópico, a justiça de Deus e o perjúrio. Segundo, o uso legítimo dos juramentos. Terceiro, a palavra do súdito do reino. E a nossa conclusão. O nosso texto áureo, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Essas justificativas, essas explicações, que às vezes no meio aí, muito bem explicada, né? Cuidado, procedência maligna. E agora terminamos então a nossa aula, essa lição de número 6. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e eu os aguardo na nossa... Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.